O e-mail chegou às 6h12 da manhã, com meu nome escrito errado e minha vida inteira dobrada em 3 linhas frias. O CEO da empresa que eu ajudei a salvar queria cortar meu salário em 40%. Na mesma mensagem, ele me chamava de custo emocionalmente inflado. Ei, no rodapé do contrato, que ele achou que eu nunca tinha lido direito, estava a cláusula que transformaria a arrogância dele em $110 milhões. Meu nome é Marina Caldwell. Tenho 39 anos. Sou diretora financeira em Austin, Texas, e aprendi cedo que humilhação corporativa quase sempre vem vestida de linguagem profissional. Eu não nasci em sala de conselho. Nasci em uma casa onde minha mãe contava moedas em cima da mesa da cozinha e meu pai dizia que gente como nós sobrevivia ficando quieta. Durante muitos anos, eu fiquei, até descobrir que silêncio, quando bem guardado, também pode virar munição. Naquela manhã, eu estava sentada no chão da minha cozinha, ainda de pijama, com o laptop aberto e uma xícara de café esquecida ao lado do tornozelo. A tela mostrava o memorando assinado por Victor Hale, fundador e CEO da North Star Meridian, uma empresa de logística médica que valia bilhões, porque eu tinha impedido que ela quebrasse 3 vezes. Ele chamava aquilo de realinhamento executivo. Eu chamei de lembrança, porque não era a primeira vez que um homem poderoso me pedia para agradecer pela perda. Victor não era um vilão óbvio. Esse era o perigo. Ele apertava mãos com as 2 mãos. Lembrava o nome dos filhos dos investidores. Chorava discretamente em eventos beneficentes e dizia frases sobre lealdade como se tivesse inventado a palavra. Para o público, ele era o visionário que levava medicamentos a hospitais rurais. Para mim, ele era o homem que sorria antes de colocar uma faca limpa em cima da mesa e pedir que eu mesma segurasse o cabo. A primeira vez que ele me diminuiu foi 8 anos antes, numa sala de reuniões com parede de vidro e vista para o centro de Austin. Eu tinha acabado de apresentar um plano de refinanciamento que impediria a empresa de perder 2 contratos nacionais. Os bancos tinham recusado Victor 2 vezes. Eu encontrei uma estrutura diferente. Negociei durante 15 noites. Perdi 4 quilos. E cheguei naquela mesa com olheiras e números impecáveis. Quando o conselho aplaudiu, Victor colocou a mão no meu ombro e disse: Marina é excelente em arrumar detalhes. Detalhes. Foi assim que ele chamou 180 milhões em dívida renegociada. Detalhes. Foi assim que ele chamou equipes inteiras mantendo o emprego. Detalhes. Eu sorri naquele dia porque ainda acreditava que pessoas competentes, com tempo suficiente, seriam vistas. Essa foi uma das mentiras mais caras que eu já comprei. Competência não obriga ninguém a respeitar você. Às vezes, só ensina as pessoas a explorarem você com mais confiança. O padrão começou devagar, como quase todo abuso elegante começa. Primeiro, ele me tirou de fotos oficiais. Depois, pediu que eu preparasse relatórios que ele apresentaria como se fossem dele. Em seguida, me convidou para reuniões apenas quando havia incêndio para apagar. Quando tudo dava certo, Victor falava em visão do fundador. Quando algo ameaçava desmoronar, ele mandava uma mensagem curta: preciso que você conserte isso antes de segunda. Eu consertava. Segunda chegava. O crédito não. Eu aceitava porque tinha uma dívida antiga com a sobrevivência. Minha mãe morreu quando eu estava na faculdade. E meu pai nunca me perdoou por não voltar para casa em Tulsa para cuidar dele como minha irmã mais nova. Elise. Dizia que uma filha decente faria Elise Horuno Funeral. Segurou minha mão diante dos parentes e, 2 semanas depois, me ligou pedindo minha parte do seguro para manter a família unida. Quando eu hesitei, ela disse a frase que nunca saiu de mim: você sempre escolhe dinheiro em vez de pessoas. Não era verdade. Mas mentiras repetidas por quem conhece nossas feridas entram mais fundo. Eu mandei o dinheiro. Depois mandei mais. Para o conserto do telhado, para a cirurgia do meu pai, para a loja de artesanato de Elise que nunca abria no horário. Enquanto isso, eu comia sopa instantânea em Dallas e estudava a auditoria forense à noite, repetindo para mim mesma que um dia ninguém me encostaria na parede usando a palavra família.
Eu só não sabia que, anos depois, Victor usaria outra palavra parecida, lealdade. Quando entrei na North Star Meridian, a empresa era promissora, barulhenta e mal administrada. Caminhões atrasavam entregas. Hospitais reclamavam. Fornecedores ameaçavam processos. E Victor vendia entusiasmo, como se entusiasmo pagasse folha salarial. Eu fui contratada como vice-presidente de finanças, com um salário bom, mas nada extraordinário para o risco. No primeiro mês, descobri que eles estavam há 11 dias de violar convenções bancárias. No segundo, descobri que Victor escondia isso do conselho com projeções otimistas demais. Eu não denunciei de imediato, não porque fosse cúmplice, mas porque entendi que, se eu derrubasse a mesa, sem ter uma saída, centenas de pessoas pagariam por erros de meia dúzia de executivos. Então comecei a documentar tudo, não por vingança, por proteção. Criei pastas com datas, versões de planilhas, e-mails encaminhados para um arquivo pessoal permitido pelo meu contrato, atas corrigidas com comentários salvos. Aprendi com minha família que, quando alguém reescreve a história, a única defesa é guardar a versão original. Foi nessa época que conheci Daniel Price, advogado externo da empresa. Um homem calmo, de fala baixa, que revisava contratos como se estivesse desmontando bombas. Daniel não era meu amigo. Pelo menos, não no começo. Ele era apenas o único na sala que percebia quando Victor mudava uma frase depois que todos já tinham concordado. Um dia, depois de uma reunião particularmente suja, Daniel ficou para trás e deslizou uma caneta prateada na minha direção. Assine apenas depois que eu mandar a versão final, disse ele. Não a versão de Victor. Aquela caneta virou meu pequeno amuleto. Ridículo. Talvez, mas eu a guardei na bolsa por anos. Porque foi a primeira vez, dentro daquela empresa, que alguém reconheceu que eu não era paranoica. Victor mexia em documentos. Victor alterava narrativas. Victor prometia participação, bônus, segurança e depois chamava tudo de mal entendido. Ele fazia isso com fornecedores, com diretores, com assistentes. Mas comigo ele era mais cuidadoso, porque eu sabia ler rodapés. E ele odiava isso. 3 anos depois, veio a primeira tentativa de me empurrar para fora. Victor queria vender uma divisão deficitária para um grupo ligado ao cunhado dele. O preço era vergonhoso. A avaliação independente mostrava que os ativos valiam quase 4 vezes mais. Quando eu me recusei a assinar a recomendação financeira, ele fechou a porta da sala e ficou olhando para mim por tempo demais. Você precisa aprender a ser parte da família North Star, disse. Famílias não expõem umas às outras por causa de números. Eu pensei a Melissa. No funeral. Segurando minha mão com uma força teatral, enquanto já calculava quanto poderia tirar de mim. Pensei no meu pai dizendo que eu era fria, porque não voltava correndo sempre que ele esquecia de pagar a conta de luz. Pensei em todas as vezes que alguém chamou exploração de amor. Então olhei para Victor e respondi. Famílias saudáveis não pedem que uma pessoa minta para proteger o ego de outra. Ele sorriu. Não um sorriso feliz. Um sorriso de anotação mental. A partir daquele dia, Victor parou de fingir que gostava de mim. Ele ainda precisava de mim. E isso o irritava. Precisava porque os investidores confiavam nos meus números. Precisava porque os bancos só aceitavam ligações depois que eu entrava na linha. Precisava porque eu era a pessoa que sabia onde estavam os buracos, quais contratos tinham risco, e quais promessas dele poderiam virar processo se fossem ditas na frase errada. Ele não queria me promover. Queria me manter por perto e menor, o conselho percebeu. Não por bondade, mas por interesse. Empresas não desenvolvem consciência, elas desenvolvem medo. Depois de uma quase aquisição fracassada, 3 conselheiros independentes exigiram que eu recebesse um contrato de retenção. Victor resistiu por semanas, dizendo que aquilo criaria precedente cultural ruim. Daniel preparou o documento. Eu lembro exatamente da sala, do cheiro de café queimado, da caneta prateada entre meus dedos. A cláusula de proteção dizia que, se Victor reduzisse substancialmente minha remuneração, a autoridade
ou função sem justa causa. Meu pacote acelerado seria ativado. 110 milhões parecia absurdo no papel. Não era apenas salário, era participação. Ações restritas, bônus diferidos, compensação por mudança de controle e uma penalidade desenhada para impedir exatamente o que Victor fazia melhor, pressionar alguém até que ela saísse barata. Eu assinei sem comemorar. Victor assinou com a mandíbula rígida. Depois se inclinou para mim e disse: baixo o suficiente para ninguém mais ouvir. Nunca confunda proteção legal com poder real. Marina. Eu não respondi. Algumas frases não pedem resposta imediata. Pedem conservação. Guardei aquela junto com outras. Guardei o memorando em que ele me chamava de agressiva por corrigir números. Guardei o áudio de uma reunião em que ele dizia que o conselho não precisava se confundir com detalhes técnicos. Guardei a versão original de um acordo que ele tentou substituir, não porque eu planejava destruí-lo, porque pessoas como Victor contam com nossa exaustão. Eu aprendi a descansar sem soltar os documentos. Na véspera do e-mail do corte salarial, houve uma reunião fechada no 32º andar. Victor entrou com um terno azul marinho caro e o tipo de energia de quem já tinha decidido a cena antes de os outros chegarem. Ele falou sobre mercado, disciplina, sacrifício compartilhado e cultura. Sempre cultura. Disse que líderes verdadeiros aceitavam dor primeiro. Eu perguntei se o corte atingiria também seu bônus de fundador, o jato corporativo e os honorários da consultoria administrada por Elise, minha irmã, que ele tinha contratado sem me avisar. A sala ficou imóvel. Sim. Elise. Esse era o detalhe que fez minha mão gelar por baixo da mesa. Minha irmã, a mulher que passou anos me chamando de mercenária, estava recebendo dinheiro da North Star por um contrato de estratégia de reputação comunitária. Eu só descobri porque uma fatura caiu na minha fila de aprovação com o sobrenome errado, mas o endereço certo. Tulsa. A mesma casa onde eu tinha mandado cheques por culpa, a mesma casa onde minha ausência era tratada como crime. Victor não piscou quando mencionei o nome dela. Esse foi o primeiro sinal de que os dois já tinham conversado sobre mim. Ele disse que Elise era uma voz autêntica sobre valores familiares e que a empresa precisava humanizar sua imagem antes da próxima rodada de expansão. Eu senti algo antigo abrir dentro do peito, mas mantive o rosto parado. Pessoas que querem usar sua dor ficam frustradas quando você não sangra na hora marcada. Depois da reunião, Elise me mandou uma mensagem. Você sempre estraga oportunidades quando não é o centro. Eu li no elevador. Cercada por executivos que fingiam olhar para seus telefones, meu polegar tremia. Mas eu não respondi. Não porque eu não tivesse palavras. Eu tinha palavras demais. Só que, naquele momento, entendi que o corte salarial não era apenas uma manobra financeira. Era uma armadilha pessoal. Victor queria me provocar. Elise queria me punir. E os dois achavam que eu ainda era aquela jovem que pagava para ser perdoada. Na manhã seguinte, o e-mail chegou. Assunto: ajuste de remuneração executiva. Corpo da mensagem frio. Curto. Cuidadosamente ofensivo. Meu salário seria reduzido em 40%. Meu acesso direto ao conselho seria suspenso. Minhas aprovações financeiras acima de 5 milhões passariam a exigir revisão do gabinete do CEO. Em outras palavras, ele não estava apenas cortando meu pagamento. Estava cortando minha autoridade, minha função e minha proteção operacional. Ele colocou tudo por escrito. Victor Halle, que sempre se escondia atrás de ambiguidade. Enfim, ficou arrogante o bastante para assinar a própria queda. Eu li o e-mail 3 vezes. Na quarta, não senti raiva. Senti uma calma tão estranha que quase me assustou. Abri a gaveta da cozinha e peguei a caneta prateada de Daniel. A mesma que eu tinha usado no contrato de retenção. Depois abri a pasta criptografada chamada Board Materials Historical. Um nome tedioso, o suficiente para ninguém querer olhar. Lá estavam o contrato, as atas, os anexos e uma nota de Daniel escrita 7 anos antes. Qualquer redução substancial, em remuneração ou autoridade, ativa automaticamente a seção 9.
Sim, meu celular tocou às 6h29. Era Victor. Não atendi. A sauba muito bom? Elis ligou. Também não atendi. A sauba muito bom? Daniel mandou uma única mensagem. Você viu? Eu respondi com uma foto do e-mail e do contrato lado a lado, por quase 1 minuto. A tela ficou sem resposta. Então, apareceu a frase que mudou o peso daquela manhã marina. Ele acabou de acionar seu paraquedas dourado. Fiquei olhando para aquelas palavras enquanto o café esfriava ao meu lado. Paraquedas dourado. Eu sempre achei a expressão feia, quase cínica. Como se dignidade executiva precisasse de metal precioso para ser levada a sério. Mas naquele momento, não pensei em luxo. Pensei em todas as vezes que Victor disse que eu não tinha poder real. Pensei em Elise vendendo valores familiares para o homem que queria me quebrar. Pensei no meu pé, na mesa da cozinha, dizendo para eu ficar quieta. E então, pela primeira vez em anos, eu sorri. Só que a melhor parte ainda não tinha acontecido, porque Victor não sabia que o corte salarial era apenas a primeira peça caindo. Ele não sabia que eu tinha guardado a versão original do acordo com Elise, incluindo uma cláusula de bônus ligada à minha saída. Ele não sabia que 2 conselheiras já desconfiavam dos números da consultoria. E, acima de tudo, ele não sabia que naquele mesmo dia, às 9 da manhã, eu entraria na sala do conselho, não como funcionária, implorando pelo cargo, mas como credora de 110 milhões de dólares, às 8h47. Eu já estava no estacionamento subterrâneo da North Star Meridian, dentro do meu carro desligado, observando executivos atravessarem as faixas pintadas como se nada tivesse mudado. Victor sempre dizia que crises pareciam menores quando todos chegavam bem vestidos. Eu pensei nisso enquanto via homens com ternos caros carregando copos de café e mulheres segurando laptops contra o peito. Sem saber que, no andar de cima, o fundador da empresa tinha acabado de transformar uma tentativa de me diminuir em uma obrigação financeira que poderia abalar a própria avaliação da companhia. Não entrei imediatamente. Antes, abri meu gravador de chamadas. Revisei a mensagem de Daniel e conferi a pasta que eu tinha colocado na bolsa. Não havia nada dramático nela. Nenhuma capa vermelha. Nenhuma etiqueta agressiva. Apenas cópias impressas do meu contrato de retenção. Das atas da reunião que aprovara a cláusula 9C, do e-mail de Victor reduzindo meu salário e da fatura da consultoria de Elise. A arma mais perigosa naquela manhã não parecia uma arma. Parecia papel administrativo. Quando o elevador chegou ao 32º andar, a recepcionista levantou os olhos e sorriu com cuidado. Alguns lugares conseguem sentir uma execução antes que ela aconteça. A sala de conselho estava preparada como sempre, garrafas de água alinhadas, telas ligadas, cadeiras ocupadas por pessoas que tinham aprendido a esconder medo atrás de expressões neutras. Victor estava na ponta da mesa, com as mãos entrelaçadas, como se fosse um pastor prestes a explicar sacrifício para o rebanho. Elise estava ao lado dele. Eu parei por meio segundo quando vi minha irmã. Ela usava um blazer creme, brincos de pérola e aquele olhar treinado de quem sempre conseguia transformar cobrança em ofensa. Não pertencia àquela sala, mas se comportava como se tivesse sido convidada por merecimento. Talvez fosse isso que mais doce. Elise nunca quis entender o que eu fazia. Nunca perguntou como uma empresa daquele tamanho funcionava. Nunca se interessou pelos anos que eu perdi segurando estruturas invisíveis, mas apareceu sorrindo quando havia dinheiro e plateia. Marina, Victor disse, com uma suavidade ensaiada, obrigado por vir com tão pouco aviso. Eu coloquei minha bolsa na cadeira e sentei sem pedir licença. A reunião estava no meu calendário desde ontem. Ele inclinou a cabeça, como se minha precisão fosse uma grosseria. Claro, como sempre. Você é muito atenta aos detalhes. A palavra caiu no centro da mesa como uma moeda antiga. Detalhes. Ele ainda achava que podia me colocar de volta naquela sala de vidro de 8 anos antes, quando eu engoli o insulto, porque precisava provar que merecia o lugar.
Só que algumas humilhações perdem força quando voltam tarde demais. Eu não era mais a mulher que esperava ser reconhecida. Eu era a mulher que tinha reconhecido o padrão. Victor começou a reunião falando de vento contrário, disciplina de capital e responsabilidade compartilhada. Nenhuma frase era tecnicamente falsa, o que a tornava mais perigosa. Ele mostrou gráficos de margem, aumento de custo operacional, pressão de acionistas. O conselho escutava, eu também. A diferença era que eu sabia onde ele estava indo. Ele queria que a redução do meu salário parecesse parte de uma estratégia ampla, não uma retaliação direcionada. Pessoas como Victor não mentem sempre. Elas cercam uma mentira com verdades suficientes para ela parecer educada. Quando terminou a apresentação, Margaret Liu, uma das conselheiras independentes, olhou para mim. Margaret tinha 72 anos, cabelo branco, cortado na altura do queixo e uma paciência que fazia homens impacientes se denunciarem sozinhos. Marina, ela disse, você revisou esses números. Victor respondeu antes de mim. Marina está sendo reposicionada para apoiar a próxima fase com foco mais limitado. A sala ficou quieta de um jeito específico. Não era surpresa, era cálculo. Eu vi Daniel sentado perto da parede, como advogado externo, o rosto parado demais. Ele não podia falar por mim sem ser chamado, mas seus olhos foram até minha bolsa e voltaram para mim. A caneta prateada estava presa ao meu caderno. Eu revisei os números operacionais. Respondi, mas não aprovei a recomendação de reduzir minha remuneração, suspender meu acesso ao conselho ou transferir minhas aprovações financeiras para o gabinete do CEO. Victor soltou uma risada curta. Não creio que seja necessário dramatizar uma medida temporária. Temporária não aparece em nenhuma linha do memorando. Elise mexeu na cadeira. Marina, talvez este seja exatamente o problema. Todo mundo está tentando ajudar a empresa. E você transforma sacrifício em ataque pessoal. Ouvir aquela palavra da boca dela me fez sentir a cozinha da nossa infância por um instante. O cheiro de remédio do meu pai. Os envelopes vencidos na mesa. A voz de Elise dizendo que eu abandonava pessoas porque não aceitava ser sugada até o osso. Eu quase respondi como irmã. Quase. Mas aquela sala não merecia minha ferida aberta. Então respondi como CFO. Sacrifício compartilhado exigiria que os benefícios pessoais ligados ao CEO também fossem revisados, incluindo o bônus, aeronave corporativa e contratos de consultoria relacionados. O rosto de Elise mudou antes do de Victor. Foi pequeno, um endurecimento na boca, um piscar atrasado. Ela não sabia o quanto eu sabia. Victor, por outro lado, ainda confiava na força do cargo. A consultoria da Elise foi aprovada pelo meu gabinete para fins estratégicos. Ele disse, não é objeto desta reunião. Ela recebeu $480 mil em 6 meses. Eu disse, com uma cláusula adicional de 2 milhões se minha função fosse encerrada ou substancialmente reduzida antes do fechamento da próxima rodada. Dessa vez, ninguém respirou alto. Foi pior. A sala inteira pareceu sugar o ar para dentro e guardá-lo. Elise virou-se para Victor rápido demais. Você disse que essa parte era padrão. Não é padrão. Margaret respondeu, antes que Victor pudesse se recompor. É extraordinariamente específico. Victor colocou as 2 mãos sobre a mesa. Estamos fugindo do tema. Não, eu disse. Estamos chegando nele. Eu tirei a primeira cópia da pasta e deslizei para Margaret. Depois outra para o conselheiro James Whittaker, que presidia o comitê de remuneração. Não distribuí para todos. Aprendi que informação jogada demais vira ruído. Entreguei apenas a quem tinha a obrigação formal de agir. O documento era simples. Meu contrato de retenção. A seção 9, 4 sublinhada com marcador amarelo. Redução substancial de remuneração. Autoridade ou acesso direto ao conselho. Sem justa causa. Configuraria rescisão construtiva e ativaria pagamento integral acelerado. James ajustou os óculos. Eu ouvi o som seco do papel quando ele virou a página. Victor, ele disse, sem levantar a voz.
Você consultou o comitê antes de enviar o memorando. Victor ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Vergonha é quando alguém reconhece o próprio erro. Raiva é quando alguém odeia ser impedido de continuar. O CEO tem autoridade para implementar ajustes emergenciais. Não quando esses ajustes acionam uma obrigação de 110 milhões de dólares. Margaret disse. Elise olhou para mim como se eu tivesse feito algo vulgar. Você está realmente ameaçando destruir uma empresa por dinheiro. Ali estava a velha frase com roupa nova. Você sempre escolhe dinheiro em vez de pessoas. Dessa vez, ela nem precisou dizer. Eu escutei mesmo assim. Não. Respondi. Victor ameaçou violar meu contrato para me forçar a sair mais barata. Eu estou lendo o contrato que ele assinou. Victor riu de novo, mas a risada já não encontrou apoio. Marina, vamos ser honestos. Você está cansada. Você tem sido combativa. O time sente que sua presença pesa. Elise nos ajudou a entender que talvez exista um padrão mais antigo de isolamento e controle em como você se relaciona com grupos. A frase entrou devagar. Não porque fosse inteligente, mas porque era íntima demais. Ele tinha pegado linguagem corporativa, misturado com veneno familiar, e colocado na mesa como análise profissional. Minha irmã tinha vendido minha história para meu chefe. Não apenas meu histórico de trabalho, minha infância, minha culpa, meu silêncio, as ligações não atendidas, os aniversários perdidos, as remessas de dinheiro que viraram prova de frieza quando eu finalmente parei. Por um segundo, eu senti minhas mãos gelarem. A caneta prateada escorregou um pouco entre meus dedos. Eu olhei para Elise, e ela sustentou meu olhar com aquela coragem falsa de quem está protegida por alguém mais poderoso. Você contou ao meu CEO que eu tenho problema com família. Perguntei. Ela levantou o queixo. Eu contei que você tem dificuldade em aceitar apoio e responsabilidade emocional. A palavra apoio quase me fez rir. Elise, que tinha usado minha conta bancária como extensão da dela durante 10 anos. Elise, que dizia que meu pai passava mal quando eu não mandava dinheiro, mas nunca me mostrava recibos. Elise, que me chamava de fria quando eu pedia prestação de contas. Agora ela estava sentada numa sala de conselho, paga por Victor, explicando minha personalidade a homens que nunca tinham visto a cama de hospital da minha mãe. Responsabilidade emocional. Repeti, bem baixo. Margaret olhou para mim com atenção, como se entendesse que aquela reunião tinha acabado de atravessar uma fronteira. Victor aproveitou o silêncio. É disso que estou falando. Esta reação confirma nossa preocupação. Uma liderança saudável sabe receber feedback sem transformar tudo em processo. Feedback não reduz salário em 40%. Daniel disse. Finalmente, todos olharam para ele. Victor estreitou os olhos. Conselheiro, você está aqui para aconselhar a empresa. Não, Marina. Estou aconselhando a empresa. Daniel respondeu. E a empresa tem um problema. O tom dele era tão simples que doeu mais do que qualquer grito, porque a verdade, quando entra limpa em uma sala suja, não precisa se explicar muito. Daniel mencionou que a cláusula era inequívoca, que o memorando de Victor parecia cumprir 3 condições independentes de ativação, e que o contrato com a consultoria de Elise levantava conflito de interesse potencial por vincular pagamento à alteração do cargo de uma executiva específica. Ele não usou a palavra retaliação, ainda, mas ela pairou sobre a mesa como fumaça. Victor pediu um intervalo. Não como pedido, como ordem. O conselho aceitou, porque conselhos adoram intervalos quando coragem custaria responsabilidade imediata. As pessoas se levantaram aos poucos. Elise passou por mim sem olhar. Victor saiu por outra porta, falando baixo ao telefone. Eu fiquei sentada, olhando para a garrafa de água fechada diante de mim. Minhas mãos tremiam agora que ninguém estava olhando diretamente. E odiei isso. Não porque tremer fosse fraqueza, mas porque meu corpo ainda lembrava de coisas que minha mente já tinha superado. Daniel se aproximou e sentou na cadeira ao lado. Você está bem? Não. Ele assentiu. Não tentou me corrigir.
Essa era uma das razões pelas quais eu confiava nele. Pessoas que precisam transformar sua dor em lição geralmente querem fugir dela. Daniel apenas ficou ali. Ela contou coisas pessoais. Eu disse: eu percebi. Ela distorceu tudo. Eu também percebi. Eu respirei devagar. Victor vai tentar me pintar como instável. Ele já tentou. Olhei para a porta por onde Elise tinha saído. E ela vai ajudá-lo? Daniel fechou a pasta dele com calma. Então, vamos tratar os dois como partes do mesmo problema. A frase pareceu dura, mas foi misericordiosa. Durante anos, eu tentei separar Elise das consequências do que ela fazia. Porque sangue parecia exigir exceção. Ela podia mentir. Desde que estivesse magoada, podia exigir. Desde que dissesse que era família, podia me vender para Victor. Desde que chamasse aquilo de preocupação. Daniel não sabia tudo da minha vida, mas entendeu o essencial. Quando alguém escolhe participar da sua destruição, a relação não torna o ato menor, torna mais claro. O intervalo durou 17 minutos. Eu contei. Não por nervosismo, mas porque minha mente sempre procurava estrutura quando o chão parecia mole. Aos 10 minutos, recebi uma mensagem de Elise. Você está se humilhando. Aceite o corte e preserve sua reputação. Aos 12. Outra papai teria vergonha de você. Aos 15. Uma terceira. Victor só está fazendo o que ninguém teve coragem de fazer antes. Eu fiz capturas de tela. Não respondi. Quando todos voltaram, Victor estava recomposto. Esse era o talento dele. Podia ser pego com a mão na fechadura e ainda voltar explicando que estava testando a segurança da porta. Ele começou dizendo que havia sensibilidades familiares inesperadas interferindo na conversa. Depois propôs retirar temporariamente a redução salarial. Desde que eu aceitasse uma licença administrativa remunerada enquanto a empresa avaliava dinâmicas de liderança. Era elegante. Era venenoso. Era uma tentativa de me tirar da sala sem admitir nada. Não aceito. Eu disse. Ele inclinou-se para a frente. Marina. Cuidado. Rejeitar uma solução razoável pode ser interpretado como falta de boa-fé. Boa-fé teria sido consultar o comitê antes de enviar o memorando. Boa-fé teria sido revelar que minha irmã receberia bônus se minha função fosse reduzida. Boa-fé teria sido não usar informações pessoais fornecidas por uma consultora paga para justificar restrição de autoridade. James limpou a garganta. Victor. Precisamos suspender qualquer alteração até revisão independente. Victor virou-se para ele com incredulidade. Você está deixando ela controlar esta mesa. Foi um erro pequeno, mas fatal. Ela, não a CFO, não a executiva, não a signatária de um contrato. Ela. A palavra saiu com o desprezo que ele normalmente cobria com verniz. Margaret ouviu. Daniel ouviu. Elise ouviu e ficou imóvel, porque até ela entendeu que Victor tinha deixado cair a máscara diante das pessoas erradas. Eu não sorri. Sorrir teria dado a ele algo para odiar. Apenas fechei a pasta e levantei. Vou voltar ao meu escritório, até que a revisão esteja concluída. Não assinarei nenhuma autorização financeira vinculada ao gabinete do CEO ou à consultoria de Elise. Também estou notificando formalmente que considero o memorando desta manhã uma ativação da seção 9. Sim. Victor se levantou também. Você não vai arrancar 110 milhões desta empresa. Eu olhei para ele. Eu não arranquei nada. Você puxou a corda. Saí da sala sem esperar autorização. O corredor parecia mais longo do que de costume. Talvez porque eu estivesse carregando algo que não era apenas papel. Atrás de mim, vozes começaram a subir. A de Victor. Controlada demais. A de Margaret. Fria. A de Elise. Aguda em alguns pontos. Eu continuei andando. No elevador. Quando as portas se fecharam, apoiei a mão na parede espelhada e deixei uma lágrima cair. Uma só. Não por Victor. Por perceber que minha irmã tinha encontrado o preço para minha queda, no meu escritório. Tudo estava exatamente como eu deixara. A fotografia da minha mãe no canto da mesa. Uma pilha de relatórios de fluxo de caixa. A caneta de Daniel sobre meu caderno.
o crachá pendurado na luminária. Aquela sala tinha sido minha trincheira por anos, mas também minha prisão elegante. Quantas noites eu dormi no sofá azul depois de salvar prazos impossíveis. Quantos aniversários cancelei para preservar a empresa de um homem que me chamava de difícil. Quantas vezes confundi ser necessária com ser respeitada. Às 11h20. Recebi um e-mail do Comitê de Governança. Revisão independente iniciada. Alterações de remuneração e autoridades suspensas. Pagamentos à consultoria de Elise congelados. Victor copiado. Daniel copiado. Elise, não. Eu li a mensagem com uma calma estranha. Quase vazia. Não era Vitória ainda. Era a porta abrindo 1 centímetro, depois de anos empurrando por dentro. Mas às vezes 1 centímetro é suficiente para o ar entrar. Ao meio-dia. Elise apareceu no meu escritório sem bater. Fechou a porta atrás dela e, pela primeira vez naquele dia, não parecia consultora. Parecia minha irmã mais nova. Irritada porque eu não tinha limpado a bagunça que ela fez. Você foi longe demais. Ela disse. Eu fiquei sentada. Você recebeu dinheiro para ajudar meu CEO a reduzir meu cargo. Eu recebi dinheiro para ajudar a empresa com reputação. Com bônus e USAIC. Ela cruzou os braços. Você não sabe o contexto. Então me dê. Ela abriu a boca. Fechou. Depois escolheu ataque, porque ataque sempre foi mais fácil para ela que explicação. Você acha que é melhor que todo mundo porque ganha mais? Sempre achou. Mamãe via isso. Foi ali que algo dentro de mim parou de tentar salvar o passado. Minha mãe não estava naquela sala. Não podia se defender. Não podia corrigir Elise. Não podia dizer que me mandou continuar estudando, mesmo chorando de dor na cama. Usar os mortos para manipular os vivos é uma das formas mais covardes de mentira. Eu levantei devagar. Caminhei até a porta e abri. Não fale da mamãe para justificar um contrato que você assinou. O rosto dela endureceu. Você vai se arrepender quando ninguém da família atender suas ligações. Eu segurei a maçaneta. Elise. Faz anos que eu parei de ligar primeiro. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa. Talvez, de certo modo, eu tivesse. Não nela. Na versão de mim que ainda implorava para ser entendida. Ela saiu, batendo o ombro no batente. E eu fechei a porta com cuidado. Não queria barulho. Barulho era o território deles. Ou meu. Naquele momento, era registro. Passei a tarde fazendo o que sempre fiz, melhor organizando fatos. Encaminhei documentos ao comitê por meio do canal formal. Separei as mensagens de Elise. Listei faturas, datas, aprovações, escopos vagos e entregáveis inexistentes. Descobri que a consultoria dela tinha cobrado por entrevistas comunitárias em 3 cidades onde a North Star nem operava. Descobri também que o primeiro pagamento tinha sido autorizado pelo próprio Victor em um domingo à noite. 3 dias depois de eu bloquear a venda subavaliada da divisão ao grupo do cunhado dele, essa foi a consequência que eu ainda não tinha entendido totalmente. O corte salarial não era um capricho isolado. Era parte de uma estrada construída com paciência. Victor me queria fora antes da expansão. Antes da nova rodada. Antes que investidores externos analisassem cada contrato relacionado. Elise era útil porque transformava a retaliação em narrativa emocional. Eu não era uma CFO protegendo governança. Eu era uma mulher problemática. Rígida. Sem família. Incapaz de aceitar sacrifício. Eles não queriam apenas cortar meu salário. Queriam cortar minha credibilidade. Às 4h30. Margaret entrou no meu escritório e fechou a porta sem cerimônia. Ela não era uma mulher sentimental. Gostei disso desde o começo. Sentou-se diante de mim e colocou uma pasta fina sobre a mesa. Você sabia do contrato da sua irmã antes de ontem? Não. Ela tem alguma qualificação em reputação corporativa. Ela administrou uma página de artesanato no Facebook por alguns anos e organizou 2 eventos de igreja em Tulsa. Margaret fechou os olhos por um instante. Meu Deus. Eu quase ri, mas estava cansada demais. Victor vai dizer que eu estou retaliando por conflito familiar. Victor pode dizer o que quiser. O problema dele é que assinou documentos.
Ela abriu a pasta e puxou uma cópia do memorando salarial. O comitê contratou uma firma independente. Mas preciso lhe dizer uma coisa agora. Se a seção 9.4 for confirmada, o pagamento não é opcional. ADA. Se tentarem negociar com você, vão tentar usar sua irmã. Oisai. Margaret me estudou por alguns segundos. Sabe mesmo, eu pensei nas mensagens de Elise. Na menção ao meu pai. Ao nome da minha mãe, usado como ferramenta. Sei mais hoje do que sabia ontem. Margaret assentiu. Levantou-se e foi até a porta. Honte de serre. Parou. Marina. Homens como Victor apostam que mulheres competentes vão preferir ser úteis a ser livres. Não dê a ele esse desconto. Depois que ela saiu, fiquei olhando para a frase como se ela tivesse ficado escrita no ar. Ser útil a ser livre. Eu tinha construído uma vida inteira em torno de utilidade. Filha útil, irmã útil, executiva útil. A pessoa que resolvia, cobria, enviava, explicava, consertava. Victor e Elise não eram iguais, mas tinham reconhecido a mesma porta em mim, a porta da culpa. A diferença era que, naquela tarde, pela primeira vez, eu comecei a trancar, lá por dentro, quando anoiteceu. A North Star parecia um prédio diferente. As luzes do centro de Austin brilhavam do outro lado do vidro. E eu recolhi minhas coisas com uma lentidão quase cerimonial. Não estava saindo derrotada. Também não estava vencendo ainda. Estava entrando em um espaço novo, desconfortável, onde eu não precisava implorar para que más pessoas admitissem o que fizeram. Bastava deixar que os documentos falassem. Eles sempre falaram melhor do que eu quando minha voz tremia, antes de ir embora. Encontrei no fundo da gaveta um envelope antigo com meu primeiro crachá da North Star. A foto mostrava uma Marina mais jovem, tentando parecer confiante, com um blazer barato e cabelo preso às pressas. Atrás do crachá, eu tinha escrito uma frase no primeiro dia. Nunca mais dependa de quem pode expulsar você da sala. Toquei aquelas palavras com o polegar. Eu tinha esquecido que fui eu mesma quem me deu o primeiro aviso. No estacionamento, meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Não havia nome. Apenas uma frase, Marina. Você não me conhece, mas trabalhei no gabinete do Victor. O contrato da sua irmã não foi o único. E tem os e-mails que provam por que ele precisava que você saísse antes da auditoria. Fiquei parada ao lado do carro, a chave suspensa na mão. O concreto cheirava a poeira e gasolina. Acima de mim. 32 andares de vidro guardavam uma empresa inteira, fingindo normalidade. Li a mensagem de novo, sentindo o frio subir pela nuca. O paraquedas dourado tinha sido acionado, mas a queda de Victor, eu começava a entender, vinha de muito mais alto. Eu não respondi a mensagem de imediato. Pessoas desesperadas respondem rápido demais. E eu já tinha aprendido que velocidade pode ser confundida com consentimento. Entrei no carro, tranquei as portas e fiquei olhando para o número desconhecido, como se ele fosse uma janela acesa em uma casa abandonada. Tem os e-mails. 4 palavras simples. 4 palavras capazes de transformar um conflito contratual em algo muito mais feio. Respirei fundo, encaminhei a mensagem para Daniel e escrevi apenas: Você está vendo isso? Daniel ligou em menos de 1 minuto. Atendi no viva voz. Ainda no estacionamento, com as luzes fluorescentes tremendo acima do capô. Ele não perguntou se eu estava bem dessa vez. Já sabia a resposta. Não ligue para esse número. Disse. Não marque encontro sozinha. Peça que envie o nome, cargo antigo e uma forma segura de contato. Só isso. Havia uma firmeza na voz dele que me segurou pelo ombro sem tocar. Pela primeira vez naquele dia, permiti que alguém me ajudasse sem sentir que estava devendo. Eu escrevi exatamente o que Daniel orientou. A resposta veio 3 minutos depois. Meu nome é Annabelle. Fui assistente executiva do gabinete do CEO até fevereiro. Saí com acordo de confidencialidade. Mas há exceção para denúncia de fraude e retaliação. Posso falar com seu advogado? Logo abaixo, ela anexou um endereço de e-mail pessoal e uma foto borrada de um crachá antigo da North Star. O rosto dela era familiar.
Não muito. O suficiente para lembrar uma mulher jovem empurrando carrinhos de café em reuniões onde homens decidiam vidas sem olhar para ela. Daniel pediu que eu fosse para casa e não mexesse em mais nada até a manhã seguinte. Eu quase discuti. Meu corpo queria ação. Documento. Ordem. Movimento. Mas entendi que aquela vontade vinha do medo. Quando eu tinha medo, trabalhava até não sentir. Era assim que sobrevivi à morte da minha mãe, às contas do meu pai, às chantagens de Elise, aos anos engolindo crédito roubado. Naquela noite, fiz algo que parecia pequeno e quase impossível. Obedeci ao descanso. Em casa, deixei a bolsa na mesa e caminhei pelo apartamento como se ele pertencesse a outra pessoa. Eu morava no 10º andar de um prédio discreto, com vista para um trecho silencioso do Lady Bird Lake. Não havia fotografias de família nas paredes. Durante anos, disse a mim mesma que era por estética, minimalismo, limpeza visual. A verdade era menos elegante. Eu não sabia como pendurar rostos que ainda me cobravam coisas. Nem como olhar para minha mãe sem ouvir Elise usando o nome dela como faca. Meu celular vibrou às 8h10. Victor. Depois Victor de novo. Depois Elise. Depois uma mensagem dela. Você está cometendo suicídio profissional por orgulho. Às 8h16. Outra. Victor está disposto a ser generoso, se você parar antes que isso fique público. Às 8h20. A terceira. A família ainda pode te proteger. Mas você precisa se controlar. Família. Aquela palavra tinha sido tão esticada, vendida e remendada nas mãos dela, que já não parecia lar. Parecia contrato abusivo. Eu fiz capturas de tela e coloquei em uma pasta chamada Communications E. Caldwell. O nome formal me ajudava. Tirava a fumaça emocional da coisa. Transformava golpe em registro. Em seguida, desliguei as notificações e sentei no chão da sala, encostada no sofá, com a caneta prateada na mão. Não chorei, talvez porque já tivesse chorado por Elise em prestações pequenas durante anos. Talvez porque, quando a traição é confirmada, parte da dor vira alívio. A dúvida cansa mais que a verdade. Na manhã seguinte, Daniel organizou uma ligação com Hannah e uma advogada especializada em denúncias internas, Priyaman. Eu entrei apenas como ouvinte no início, por orientação legal. Hannah falava baixo, como pessoas que passaram meses sendo treinadas pelo medo. Disse que Victor mantinha uma pasta privada, fora do sistema principal, com comunicações sobre Project Clean Slate. O nome parecia propaganda de academia, mas era um plano para remover executivos considerados obstáculos antes da auditoria pré-expansão. Meu nome aparecia no topo. Hannah explicou que não era só sobre mim. Victor queria fechar uma rodada de investimento com um fundo europeu que exigiria auditoria de governança, contratos relacionados e controles de aprovação. Eu era o problema porque tinha bloqueado transações com partes relacionadas, questionado a consultoria de Elise e recusado alterar reconhecimento de receita em 2 trimestres. Ele precisava que eu parecesse emocionalmente instável antes que eu pudesse parecer tecnicamente correta. Era uma frase simples, mas senti o impacto no estômago. Ele não estava improvisando. Estava construindo uma personagem para me substituir. Priya pediu documentos. Hannah tinha e-mails impressos, capturas de tela e um backup parcial de calendário. Não tinha roubado dados financeiros. E isso importava. Ela tinha preservado comunicações que a incluíam, algumas marcadas com sua função de assistente. Entre elas havia uma troca em que Victor escrevia para Elise: se conseguirmos enquadrar Marina como risco cultural, o comitê aceitará a transição sem acionar a cláusula total. Elise respondeu: ela sempre foi assim. Posso fornecer contexto familiar se precisar. Eu tirei os fones por um segundo. A sala ficou silenciosa ao meu redor. Não porque a ligação tivesse acabado, mas porque meu cérebro se recusou a processar minha irmã, digitando aquelas palavras como serviço contratado. Posso fornecer contexto familiar, como se minha infância fosse um anexo, como se as noites em que limpei vômito da minha mãe durante a quimioterapia fossem material de briefing,
como se minha ausência em aniversários, enquanto eu trabalhava para pagar o oxigênio do meu pai, fosse prova de defeito moral. Daniel percebeu. Marina, coloquei os fones de volta. Estou aqui. Minha voz saiu firme demais. Aquela firmeza me assustou. Às vezes a calma não é paz. Às vezes é congelamento sofisticado. Priya continuou com perguntas objetivas. E eu agradeci mentalmente por isso. Datas, remetentes, cópias ocultas, locais de armazenamento, termos usados. Hannah respondeu o que podia. Em uma mensagem, Victor dizia que a redução salarial deveria ser grande o suficiente para provocar reação, mas defensável como disciplina. Em outra, Elise sugeria mencionar meu pai, caso eu precisasse lembrar de que abandono tem consequências. Foi essa mensagem que me quebrou. Não em público, não na ligação, apenas por dentro. Como vidro rachando sem cair. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, depois de uma internação longa e amarga. Eu paguei a cuidadora, os remédios e o funeral. Elise fez o discurso. Disse diante dos vizinhos que algumas pessoas aparecem com cheque, mas não com coração. Eu fiquei no último banco da igreja, segurando a bolsa com recibos médicos dentro. E não disse nada. Agora eu sabia que ela tinha transformado até isso em ferramenta de negócio. Depois da ligação, Daniel me orientou a não confrontar Elise. Priya enviaria tudo para a investigação independente e avaliaria a notificação ao comitê de auditoria. Eu concordei. Mas a concordância não apagou a vontade de dirigir até o hotel onde Elise estava hospedada e perguntar em que momento exatamente ela decidiu me vender. Não fui. Algumas perguntas só dão ao traidor a chance de improvisar outra mentira. Eu já tinha o bastante. E pela primeira vez, ter o bastante não significava correr. Significava esperar. A investigação ganhou corpo em 3 dias. 3 dias podem parecer pouco até você vivê-los, com o telefone vibrando como uma ameaça. Victor mandou e-mail formé, copiando pessoas demais, dizendo que esperava uma resolução colaborativa. Elise mandou mensagens emocionais, sem copiar ninguém, dizendo que eu estava destruindo a memória dos nossos pais. O contraste era quase didático. Ele tentava construir registro, ela tentava invadir ferida. Ambos queriam a mesma coisa, que eu reagisse mal o bastante para salvar a história deles. Eu não dei. Respondi apenas por canais formais. A Victor, por meio de Daniel. A Elise. Não respondi. A empresa. Enviei documentos solicitados e mais nada. No 4º dia, recebi um aviso de reunião extraordinária do Conselho para a segunda-feira seguinte. Pauta: revisão de governança, remuneração executiva, contratos relacionados e alegações de retaliação. Eu li a pauta 3 vezes. Não por surpresa, mas porque havia beleza em ver palavras corretas cercando uma coisa feia. Contratos relacionados, alegações de retaliação, governança, nomes limpos para sujeira velha. Na sexta à noite, Elise apareceu na portaria do meu prédio. O porteiro me ligou avisando que havia uma mulher dizendo ser minha irmã. Eu olhei pela câmera do aplicativo e vi Elise no saguão, segurando a bolsa com as 2 mãos, os olhos vermelhos de um choro que talvez fosse real, talvez fosse estratégia, talvez fosse as 2 coisas. A imagem me pegou desprevenida. Durante 1 segundo, não vi a consultora. Vi a menina que dormia na cama de baixo quando trovões assustavam as 2. Posso subir? Ela disse pelo interfone. Eu poderia ter recusado. Talvez devesse. Mas havia uma última porta dentro de mim que eu precisava fechar olhando para ela. Não para uma tela. Autorizei a subida. Avisei Daniel por mensagem e deixei meu celular gravando na bancada. Texas permite gravação com consentimento de uma parte. E eu era uma parte. Aprendi leis estranhas por necessidade. Alguns chamam isso de frieza. Eu chamo de não entrar descalça em chão cheio de cacos. Elise entrou no apartamento olhando ao redor com aquele meio sorriso que sempre aparecia quando ela queria diminuir algo que eu tinha conquistado. Bonito, disse. Um pouco vazio. Você veio falar da decoração. Ela suspirou como se eu fosse cansativa. Vim falar de você acabando com tudo. Fiquei perto da ilha da cozinha.
Não ofereci café. Essa pequena falta de hospitalidade me deu uma sensação estranha de liberdade. Durante anos, servi pessoas que vinham me ferir. Água, café, desculpas, dinheiro. Dessa vez, ela ficaria em pé. Elise, você assinou um contrato que te pagaria se meu cargo fosse reduzido. Eu assinei um contrato de consultoria, com bônus ligado à minha saída. Ela desviou os olhos. Victor disse que era comum, que executivos têm transições planejadas. E os e-mails em que você ofereceu contexto familiar para me enquadrar como risco cultural. O rosto dela perdeu cor. Não muita. O suficiente. Você está espionando minhas comunicações. Alguém dentro da empresa preservou registros. Claro. Ela riu sem humor. Sempre tem alguém disposto a te proteger. Né? Ah, pobre Marina. Cercada de gente impressionada com números e pastas. Eu senti a velha fisgada. Mas ela encontrou menos carne dessa vez. Ninguém me protegeu quando eu paguei as contas do papai. Ninguém me protegeu quando você disse na igreja que eu não tinha coração. Ninguém me protegeu quando você transformou minha vida em material para Victor. Ela apertou a alça da bolsa. Você acha que dinheiro compra inocência? Não. Mas recibos compram clareza. A frase ficou entre nós. Elise olhou para a minha bancada. Talvez procurando provas. Talvez procurando o telefone. Eu não me mexi. Ela então fez algo que não esperava. Sentou no banco sem convite e começou a chorar. Não o choro bonito das ligações familiares, mas um choro irritado, feio, quase infantil. Disse que estava endividada. Disse que a loja tinha falido. Disse que Victor a procurou, dizendo que eu estava prestes a abandonar a empresa e que ela poderia ajudar a suavizar a transição. Disse que merecia uma chance depois de anos, sendo a filha que ficou. A filha que ficou. A frase carregava uma verdade inconveniente. Elise ficou em Tulsa quando eu fui embora. Ela estava lá durante as manhãs ruins do meu pai. Durante as reclamações. A solidão. A casa caindo aos pedaços. Eu não negava isso. O problema era que ela transformou permanência em propriedade moral. Como se ficar desse direito vitalício sobre quem partiu, como se o sofrimento dela apagasse o meu, como se duas dores não pudessem existir sem uma tentar cobrar aluguel da outra. Eu entendo que você ficou. Eu disse. Eu entendo que isso custou alguma coisa. Ela levantou o rosto, esperançosa, por meio segundo. Mas você também recebeu dinheiro meu durante anos. Você mentiu sobre contas. Você escondeu recibos. E agora aceitou o pagamento de Victor para me enfraquecer. Uma coisa não desculpa a outra. A esperança virou ódio com rapidez assustadora. Você sempre fala como se fosse uma juíza. Não. Estou falando como alguém que finalmente parou de ser ré. Elise se levantou. Você não vai conseguir esse dinheiro. Victor não é burro. Ele tem investidores. Advogados. Amigos. Você acha que uma cláusula faz de você intocável? Não. Então por que está fazendo isso? Eu olhei para ela. E a resposta veio sem esforço. Porque ele contou com você para me fazer duvidar de mim mesma. Ela ficou imóvel, pela primeira vez. Não teve resposta pronta. Eu continuei. Sem levantar a voz. Você podia ter ficado fora disso. Podia ter me ligado. Podia ter perguntado se era verdade. Podia ter odiado minhas escolhas em silêncio, como sempre fez. Mas você aceitou dinheiro para transformar minha dor em argumento contra mim. Victor não inventou a porta. Você entregou a chave. A última palavra pareceu atingir nós duas. Chave. Pensei na chave da casa de Tulsa, que Elise nunca me devolveu depois que vendemos o imóvel do meu pai. Pensei nas chaves magnéticas da North Star. No crachá. Nas portas que Victor achava controlar. A chave virou o símbolo de tudo quem entra. Quem é barrado. Quem tem direito de pertencer. Quem decide quando você deve sair. Naquele apartamento vazio, entendi que minha revanche não era tomar a chave deles. Era parar de pedir entrada. Elise pegou a bolsa. Você vai ficar sozinha. Talvez, e isso não te assusta. Assustava. Claro que assustava. Só pessoas desonestas fingem que liberdade não custa nada. Mas eu pensei em todos os anos acompanhada por cobranças. Convites com fatura emocional. Telefonemas que terminavam em transferência bancária,
Aquilo não era companhia. Era vigilância afetiva. Menos do que ficar cercada por gente que lucra com minha culpa. Respondi. Ela saiu sem bater a porta. Desta vez, o silêncio que ficou não pareceu abandono. Pareceu espaço. Eu parei a gravação. Salvei o arquivo e mandei para Daniel. Com uma observação simples, ela confirmou que Victor a procurou. Não usei ponto de exclamação. Não escrevi. Peguei ela. A euforia não combinava com aquele tipo de luto. Porque era luto. Não da irmã que eu tinha. Da irmã que eu continuei esperando que aparecesse. No domingo, Daniel veio ao meu apartamento com Priya e 2 caixas de documentos. Passamos a tarde montando a linha do tempo. Não uma narrativa emocional. Uma sequência verificável. Data da minha recusa em assinar a venda subavaliada. Data do primeiro contato de Victor com Elise. Data do contrato dela. Data dos e-mails sobre risco cultural. Data do memorando salarial. Data da ativação da cláusula 9. Sim, no centro da mesa, colocamos uma cópia impressa da mensagem de Hannah sobre o Project Clean Slate. Priya, era precisa. Na reunião, não tente convencer todo mundo de que você é uma boa pessoa. Ela disse, isso é uma armadilha comum. Quase sorri. Qual é o objetivo? Então, mostrar que eles agiram com motivo, método e documento. Pessoas culpadas adoram transformar caráter em debate porque fatos têm menos espaço para respirar. Daniel acrescentou, Victor vai provocar você. Elise talvez esteja lá. Ele vai tentar fazer você parecer vingativa. Eu estou vingativa. Priya olhou para mim por cima dos óculos. Você está exigindo cumprimento contratual e relatando conduta imprópria. Se por dentro isso também parece vingança. Guarde para seu terapeuta. Na sala. É governança. A frase me fez rir pela primeira vez em dias. Não uma risada grande. Apenas o suficiente para lembrar que eu ainda existia fora da crise. Daniel também sorriu. Mas logo voltou aos documentos. Identificamos 3 pontos de alavanca. A cláusula 9. Sim, inequívoca e já acionada. Os e-mails de Victor e Elise, demonstrando intenção de contornar a cláusula, usando narrativa pessoal, e o contrato de Elise, com bônus financeiro ligado ao meu enfraquecimento. Não era um raio caído do céu, era arquitetura, e arquitetura deixa planta. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei sozinha com a linha do tempo espalhada pela mesa de jantar. As folhas ocupavam o espaço onde refeições de família nunca aconteceram. Pensei em como minha vida tinha virado uma sequência de provas, porque pessoas próximas demais insistiram em negar minha realidade. Era triste, mas também havia uma estranha dignidade nisso. Eu não precisava exagerar, não precisava implorar, não precisava abrir feridas para convencer quem queria me ver sangrando. Bastava apontar para a ordem dos acontecimentos. Antes de dormir, recebi uma última mensagem de Victor. Desta vez, de seu telefone pessoal. Marina, ainda podemos resolver isso com elegância. Traga Daniel amanhã. Aceite uma transição silenciosa e eu garantirei que sua irmã não seja responsabilizada. Li a frase várias vezes. Ali estava ele, cometendo o erro mais antigo de pessoas controladoras, confundir chantagem com oferta. Ele ainda achava que Elise era minha coleira. Ainda achava que bastava ameaçar machucá-la para eu voltar ao lugar. Eu encaminhei a mensagem para Priya e Daniel. Depois respondi a Victor pela primeira vez desde o e-mail original, com apenas uma linha. Toda a comunicação futura deve passar pelos meus advogados. Ele visualizou, não respondeu. Na segunda-feira de manhã, vestia um terno cinza escuro que eu usava em dias de banco. Não de batalha. Prendi o cabelo. Coloquei a caneta prateada no bolso interno da bolsa e peguei a pasta com a linha do tempo. Entre deux serres. Parei diante da parede vazia da sala. Imaginei uma fotografia da minha mãe ali. Não a versão santa que Elise invocava. A mulher real, cansada, teimosa, que certa vez segurou meu rosto antes de uma prova de matemática e disse, não deixe ninguém chamar sua precisão de frieza. No elevador do prédio, meu reflexo parecia calmo. Eu não me sentia calma. Sentia medo, raiva, tristeza
e uma espécie de luto seco. Tudo empilhado atrás das costelas. Mas também sentia algo novo. Limite. Uma linha interna que não pedia aprovação. O motorista do carro por aplicativo perguntou se eu estava indo para uma reunião importante. Olhei pela janela para Austin, acordando em vidro e concreto. Sim. Respondi. Uma reunião atrasada há 8 anos. Quando cheguei a North Star, havia jornalistas do lado de fora. Poucos, mas suficientes. Alguém tinha vazado que a empresa enfrentava revisão de governança antes da rodada de expansão. Victor devia estar furioso. Entrei pela garagem, como orientado, e subi com Daniel e Priya. No elevador, Daniel revisou a ordem dos documentos. Priya revisou uma frase-chave e responder apenas ao que for perguntado. Eu ouvi. Assente. Respirei. A cada andar. Senti uma versão antiga de mim ficando para trás. As portas se abriram. Margaret esperava no corredor. Expressão fechada. Eles trouxeram Elise. Disse. Eu não fiquei surpresa. Sou cansada. E Victor pretende propor que você seja afastada por conflito familiar. Ela continuou. Priya soltou um som baixo, quase um riso sem humor. Previsível. Margaret olhou para mim. Você ainda quer entrar? A pergunta era respeitosa. Mas havia algo mais nela. Uma chance de recuar sem vergonha. Talvez. Anos antes. Eu tivesse aceitado. Teria escolhido paz aparente. Dinheiro negociado. Silêncio embrulhado em maturidade. Mas paz que depende da mentira de outra pessoa não é paz. É adiamento. Quero. Eu disse. A sala de conselho estava cheia. Mais cheia que antes. Além dos conselheiros, havia advogados. Um representante da firma independente. Daniel. Priya. Victor. Elise e 2 executivos que sempre sorriram para mim quando precisavam de aprovação e me evitavam quando Victor fazia piadas. Victor estava sentado na ponta. Novamente. Claro, homens como ele se agarram à cabeceira da mesa, mesmo quando a mesa já não os sustenta. Elise estava ao lado dele. Pálida, mas arrumada. Quando me viu, apertou os lábios, como se eu a estivesse forçando a estar ali. Victor abriu um sorriso pequeno. Marina. Ele disse. Diante de todos. Espero que hoje possamos separar fatos de emoções. Eu sentei. Abri minha pasta e coloquei a linha do tempo diante de mim. Eu também. Respondi. Margaret iniciou a reunião formalmente. A firma independente explicaria achados preliminares. Victor teria a oportunidade de responder. Eu também. Tudo seria registrado. Quando a gravação oficial começou, ouvi um clique discreto vindo do sistema da sala. Era um som pequeno. Quase nada. Mas para mim, pareceu uma porta trancando por fora e por dentro. Ninguém sairia dali com versões soltas. Victor foi convidado a falar primeiro. Ele agradeceu. Suspirou e começou a pintar um quadro de liderança difícil. Mercado pressionado. Uma CFO brilhante, porém rígida. Uma consultora familiar que oferecera perspectiva humana. E uma tentativa honesta de evitar colapso cultural. Ele não levantou a voz. Não precisava. Mentiras caras costumam vir em tom moderado. Elise olhava para baixo. Talvez envergonhada. Talvez ensaiando lágrimas. Eu fiquei imóvel. A caneta prateada descansava entre meus dedos. Então Victor disse a frase que mudou a temperatura da sala. A verdade é que Marina há anos usa sua importância financeira para intimidar esta empresa. O memorando salarial foi uma tentativa legítima de restaurar equilíbrio. E, sinceramente, a reação dela prova por que era necessário. Eu senti todos os olhos se moverem na minha direção. Era isso que ele queria. Que meu rosto confirmasse a caricatura. Que minha dor subisse rápido. Que minha irmã ao lado dele me fizesse tropeçar. Por dentro. Uma parte minha gritou. Por fora. Virei a primeira página da linha do tempo. Margaret olhou para mim. Marina, você gostaria de responder? Eu levantei os olhos para Victor. Depois para Elise. Depois para o conselho. Minha voz saiu baixa. Mas inteira. Sim. Gostaria de começar com a data em que Victor contratou minha irmã.
Comecei pela data porque datas não choram, não exageram e não tentam parecer simpáticas. Datas apenas ficam onde foram colocadas. No dia 14 de março, às 21h, Victor Hale enviou o primeiro e-mail para Elise Caldwell usando o assunto Community Positioning. Eu disse, deslizando uma cópia para Margaret e outra para o representante da investigação. Isso aconteceu 3 dias depois de eu recusar assinar a venda subavaliada da divisão de transporte refrigerado para o grupo ligado ao cunhado dele. Victor abriu a boca, mas Margaret levantou a mão. Deixe-a concluir. Foi a primeira rachadura visível no controle dele. Pequena. Bonita. Victor estava acostumado a interromper mulheres antes que frases se tornassem ameaça. Naquela sala, pela primeira vez. Alguém institucionalmente mais velho que seu ego mandou que ele escutasse. Eu não comemorei. Apenas virei a segunda página e continuei. No dia 17 de março, Elise recebeu um contrato de consultoria de reputação comunitária. O escopo tinha 4 páginas. Nenhuma métrica objetiva. Nenhum entregável verificável. Mas uma cláusula de bônus muito específica. Priya projetou o trecho na tela. $2 milhões pagáveis se ocorresse transição bem-sucedida de liderança financeira executiva antes da rodada de expansão. A frase parecia inofensiva até ser colocada ao lado do meu nome nos e-mails internos. Daniel não falou. Não precisava. A tela fez o trabalho com uma crueldade que eu jamais conseguiria imitar. Na ponta da mesa, Victor manteve o queixo alto. Elise olhava para o próprio colo. As mãos juntas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. James Whittaker inclinou-se para a frente. Victor, por que uma consultora sem histórico em governança executiva teria bônus vinculado à transição da CFO? Victor soltou um suspiro calculado. O termo era amplo. Referia-se à comunicação externa em caso de qualquer mudança de liderança. Então, por que o e-mail do dia 22 menciona Marina pelo nome? Margaret perguntou. A pergunta veio como faca sem brilho. Do tipo que não precisa brilhar, porque corta do mesmo jeito. Na tela apareceu o e-mail de Victor para Elise. Se conseguirmos enquadrar Marina como risco cultural, o comitê aceitará a transição sem acionar a cláusula total. Meu nome. Inteiro. Minha função. Implícita. A intenção. Nua. O silêncio que veio depois não era mais desconforto. Era reconhecimento. Pessoas importantes estavam vendo o mecanismo por dentro. E o mecanismo era feio demais para chamar de mal entendido. Elise finalmente levantou a cabeça. Eu não entendi aquilo desse jeito. Minha irmã tinha uma habilidade antiga de transformar participação em confusão. Quando éramos crianças, ela quebrava um prato e dizia que estava tentando ajudar a guardar. Na vida adulta, assinava um contrato de bônus ligado à minha queda e dizia que não entendeu. Eu olhei para ela, mas falei com a sala no dia 23. Elise respondeu, ela sempre foi assim. Posso fornecer contexto familiar se precisar. No dia 24, ela enviou um documento de 3 páginas descrevendo eventos pessoais da nossa família como se fossem indicadores de risco profissional. Priya projetou o documento com partes privadas ocultadas. Não precisei expor cada ferida para provar que ela tinha sido usada. Bastou mostrar títulos. Histórico de isolamento. Resistência a obrigações familiares. Padrões de controle financeiro. Meu estômago virou ao ver minha vida convertida em tópicos. Mas mantive a voz firme. Esse documento menciona a doença do nosso pai, o funeral da nossa mãe e minha recusa recente de enviar dinheiro sem recibos. Nenhum desses pontos tem relação com minha competência como CFO. Victor se inclinou. Tem relação com o estilo de liderança. Não. Disse Margaret. Tem relação com invasão pessoal. A frase dela ficou no ar como uma sentença ainda sem carimbo. Elise virou o rosto para Victor, esperando proteção. Ele não olhou para ela. Essa foi a parte mais triste e previsível. Pessoas usadas para ferir outras quase sempre descobrem tarde que também eram descartáveis. Victor precisava dela enquanto ela servia para me atingir. Agora que ela cheirava a risco, ele começou a se afastar sem mover a cadeira. Minha irmã percebeu. Vi quando a percepção passou pelos olhos dela.
O representante da firma independente, um homem chamado Aaron Patel, pediu para confirmar a origem dos e-mails. Priya explicou a cadeia de custódia Hannah Bell. Ex-assistente executiva. Destinatária ou copiada em parte das comunicações. Preservara registros em conformidade, com exceções legais de denúncia, havia metadados, cabeçalhos, calendários e comparação com servidores internos. Não era fofoca encaminhada por rancor. Era evidência verificável. Victor tentou parecer entediado. Foi um erro. O tédio, diante de prova concreta, parece desprezo. Então chegou a vez do memorando salarial. Eu deixei Priya apresentar a cronologia, porque havia poder em não parecer ansiosa por vingança. No dia 4 de abril, Victor escreveu que o corte deveria ser grande o suficiente para provocar reação, mas defensável como disciplina. No dia 8, Elise sugeriu mencionar meu pai, caso eu precisasse lembrar que abandono tinha consequências. No dia 11, Victor enviou a minuta a seu chefe de gabinete com a frase: "Vamos reduzir salário, cortar acesso e mover aprovações. Ela sai, o explode. Ela sai, o explode." A sala inteira leu. Ninguém falou por alguns segundos. Eu olhei para Victor. Ele não estava mais vermelho. Estava pálido. O que era pior para ele. A raiva ainda dava a ilusão de comando. A palidez mostrava cálculo falhando. Ele tentou se recuperar com uma risada curta. Isso está sendo tirado de contexto. Daniel, pela primeira vez desde o início da apresentação, ergueu os olhos. Qual contexto transforma ela sai ou explode em governança responsável? Ninguém riu. Nem precisava. A pergunta ficou ali. Simples e impossível. Victor virou-se para o conselho. Vocês estão permitindo uma emboscada coordenada. Marina vem acumulando documentos há anos, esperando uma oportunidade para monetizar uma cláusula absurda. Ela não é vítima. Ela é estratégica. Eu senti a velha acusação tentando pousar em mim. Estratégica. Como se estratégia fosse pecado quando usada por alguém que eles esperavam encontrar desarmada. Sim, eu era estratégica. Tive que ser. Mulheres sem herança, sem sobrenome influente e sem permissão para errar, aprendem a ser estratégicas ou viram nota de rodapé na carreira de alguém. Mas não mordi a isca. Victor queria debate moral. Eu ofereci sequência factual. Eu acumulei documentos porque o CEO alterava versões após aprovação. Ocultava conflitos e me pedia para assinar recomendações que eu considerava incorretas. Respondi: tenho o direito de manter registros das decisões em que participei. E, se minha documentação parece ameaçadora, talvez o problema esteja nas decisões documentadas. Margaret anotou algo. James olhou para baixo. Um dos executivos na lateral da mesa esfregou a testa. Eu o reconheci, Carl. Operações. Ele tinha ficado quieto enquanto Victor me chamava de difícil por anos. Agora parecia cansado. Talvez culpado. Talvez apenas preocupado com sua própria exposição. Não importava. A justiça corporativa raramente nasce de arrependimento. Normalmente nasce quando o risco finalmente supera a conveniência. Aaron Patel passou ao relatório preliminar sobre a consultoria de Elise. Cobranças sem evidência de entrega. Entrevistas faturadas em mercados inexistentes. Reembolsos de viagem com datas conflitantes. Um pagamento aprovado em domingo à noite diretamente pelo gabinete de Victor, sem revisão financeira padrão. Elise começou a chorar em silêncio. Victor olhou para ela de lado, irritado, como se o choro dela fosse outra falha operacional. Minha irmã levou a mão à boca. Pela primeira vez. Não parecia atriz. Parecia alguém vendo a própria assinatura ganhar peso. Eu só fiz o que ele pediu. Ela disse. A frase saiu pequena, quase infantil. Victor virou-se com uma rapidez venenosa. Elise. Cuidado com o que você implica. E ali. Diante da sala inteira. A parceria deles começou a se desfazer. Não porque a consciência apareceu. Porque autopreservação costuma chegar antes. Elise olhou para ele como se esperasse que Victor negasse. Salvasse. Explicasse. Ele só a advertiu.
Vi algo dentro dela entender que nunca foi aliada. Foi ferramenta. E ferramentas, quando quebram, são jogadas fora. Uma parte antiga minha quis sentir pena. Outra, mais nova e mais honesta, apenas observou. Margaret pediu a Elise que esclarecesse. Ela hesitou. Victor murmurou que ela deveria consultar advogado próprio. Priya levantou uma sobrancelha. Daniel anotou. A gravação oficial capturava tudo. Elise respirou de modo irregular. Ele disse que Marina estava prejudicando a empresa. Disse que ela usava a posição para controlar pessoas. Disse que eu podia ajudar porque conhecia a história dela. Eu achei que estava equilibrando a imagem. E o bônus? James perguntou. Victor disse que seria pela campanha de transição. Da Marina? Margaret perguntou. Elise fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Sim, foi a primeira admissão. Não completa. Não nobre. Mas suficiente. Victor bateu a mão na mesa. Não forte o bastante para parecer descontrolado, mas forte o bastante para revelar que queria. Isto é absurdo. Ela está sob pressão e confundindo conversas. Eu quase ri. Quando Elise era útil, era voz autêntica sobre valores familiares. Quando virou risco, era confusa sob pressão. Victor não mudava apenas documentos. Mudava pessoas de categoria conforme sua necessidade. Eu pensei em quantas vezes ele fez isso comigo. Brilhante quando salvava números. Instável quando questionava. Leal quando ficava até tarde. Ingrata quando pedia crédito. Margaret se endireitou. Victor, você está suspenso de suas funções executivas enquanto a investigação avança. Ele olhou para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. Você não tem autoridade unilateral para isso. O conselho tem. James disse, a voz baixa. E acabamos de votar em sessão prévia condicionada aos achados apresentados. Victor ficou de pé. Vocês estão destruindo a empresa. Não. Margaret respondeu. Estamos tentando descobrir o quanto você já destruiu. A frase foi tão limpa que senti o ar mudar. Não houve aplauso. Não houve música invisível. Não houve triunfo dramático. Apenas um homem poderoso ouvindo a palavra não de pessoas que ele não podia demitir sozinho. Às vezes, a queda não parece queda. Parece uma cadeira sendo empurrada para trás. Victor ficou parado, os olhos indo de rosto em rosto, procurando uma brecha. Não encontrou nenhuma grande o bastante para entrar. Então ele se virou para mim. Claro, quando instituições falham com homens como Victor, eles procuram a pessoa que esperam ferir diretamente. Você acha que venceu? Perguntou. Você vai sair daqui rica e vazia. É isso que você sempre quis. Não é dinheiro no lugar de família. Contrato no lugar de lealdade. Elise chorou mais alto ao ouvir a palavra família. Talvez por culpa. Talvez porque era a palavra que os dois tinham usado até gastar. Eu fiquei sentada. Não deixei meu corpo se levantar para brigar com o dele. Não dei a ele a imagem que queria. Peguei a caneta prateada. Fechei a tampa e coloquei sobre a pasta. Victor. Eu não troquei lealdade por contrato. Eu disse. Eu usei contrato quando você tentou falsificar lealdade. Elle piscou, pela primeira vez. Pareceu sem frase pronta. Continuei. Você me chamou de detalhe quando eu salvei sua dívida. Chamou minha cautela de negatividade quando bloqueei conflito de interesse. Chamou minha autoridade de problema quando ela limitou a sua. E depois contratou minha irmã para transformar minha vida pessoal em justificativa para reduzir meu cargo sem pagar o que devia. Isso não é liderança. É medo usando terno. A sala ficou imóvel. Eu ouvi Elise prender o fôlego. Victor abriu a boca. Mas Margaret falou antes. Marina, você está formalmente requerendo a ativação da seção 9. Se, a pergunta era a ponte. Até ali. Tudo podia ser disputa. Investigação. Escândalo. Aquela pergunta transformava a situação em consequência. Eu olhei para a cláusula, para o e-mail, para a linha do tempo. Pensei no meu primeiro crachá, na frase escrita atrás. Nunca mais dependa de quem pode expulsar você da sala. Eu não dependia mais. Nem deles.
Nem da versão de família que me cobrou permanência como prova de amor. Sim, respondi. Estou requerendo o cumprimento integral. James assentiu. Pesado. Daniel passou um documento à mesa. Também notificamos a empresa de que qualquer tentativa de condicionar esse cumprimento ao silêncio sobre a investigação será considerada retaliação adicional. Priya, acrescentou. E preservamos todos os direitos relacionados ao uso indevido de informações familiares fornecidas por uma consultora paga. Elise olhou para mim assustada. Marina. Foi a primeira vez naquele dia que ela disse meu nome sem desprezo. Talvez porque enfim entendesse que a onda não pararia na praia de Victor. Eu olhei para ela. Não com ódio. Ódio exige uma intimidade que eu já estava perdendo. Você precisa de advogado próprio. Eu disse. E precisa parar de falar comigo. A frase pareceu machucá-la mais do que qualquer acusação. Eu sei por quê. Durante anos. Ela contou com a ideia de que eu sempre deixaria uma fresta, uma mensagem, um feriado, uma emergência, uma culpa, no limite. Dito na frente de testemunhas. Era mais ofensivo para ela que minha raiva. Raiva ainda é vínculo. Limite é porta fechada. Victor recolheu os papéis com movimentos bruscos. Esta empresa vai sangrar por causa disso. Margaret respondeu sem olhar para ele. Esta empresa sangrou porque você confundiu caixa corporativo com ferramenta pessoal. Aaron Patel informou que recomendaria a expansão imediata da investigação para contratos relacionados, comunicações com investidores e aprovações de despesas executivas. James pediu que segurança acompanhasse Victor para recolher dispositivos corporativos. A palavra segurança pairou sobre a sala como humilhação administrativa. Victor, que adorava escoltar outros para fora com e-mails de transição, agora seria escoltado sem comunicado bonito. Ele olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender de me transformar em inimigo. Eu segurei seu olhar. Você se transformou sozinho. Eu só parei de fingir que não via. Não sei se foi a frase, ou a presença da segurança na porta, ou o fato de ninguém correr para protegê-lo, mas algo nele cedeu. Não humildade. Nunca isso. Apenas o entendimento de que seu poder naquela sala tinha diminuído a ponto de precisar pedir permissão até para sair. Ele ajeitou o paletó, pegou o telefone corporativo como se ainda fosse dele, e entregou quando o segurança estendeu a mão. Foi um gesto pequeno, foi também a imagem mais honesta daquela manhã. Depois que Victor saiu, ninguém falou por alguns segundos. O prédio continuava de pé. As garrafas de água ainda estavam alinhadas. A tela ainda mostrava um e-mail com meu nome. O mundo não se partiu. Essa foi a parte mais estranha da justiça quando ela finalmente chega. Parece menor do que a espera. Não porque valha pouco, mas porque a espera foi enorme demais. Eu senti meus ombros doerem como se tivesse carregado uma mala por 8 anos e só agora percebesse o peso. Elise permaneceu sentada, sozinha do lado errado da mesa, sem Victor ao lado. Ela parecia deslocada, quase encolhida dentro do blazer creme. Margaret informou que pagamentos à consultoria dela continuariam congelados e que o comitê avaliaria a recuperação de valores. Elise começou a dizer que não tinha dinheiro para devolver. Priya a interrompeu com firmeza educada, orientando que buscasse representação. Eu não disse nada. A mulher que passou anos me cobrando resgate financeiro agora encarava uma conta que eu não pagaria. A reunião continuou por mais 40 minutos. Falaram de procedimentos, notificações, comunicados internos, preservação de documentos. Meu pagamento seria calculado e processado conforme contrato, sujeito apenas às retenções fiscais e aprovações mecânicas. 110 milhões deixou de ser ameaça e virou obrigação registrada em ata. Curioso como números mudam de cheiro quando passam de promessa para dívida. Victor tinha tentado me tornar cara demais para manter. Acabou se tornando caro demais para proteger. Quando finalmente fomos liberados, Daniel me acompanhou até o corredor. Priya ficou para conversar com a firma independente. Margaret caminhou ao meu lado por alguns passos. Depois parou diante da parede de vidro. Austin brilhava lá embaixo. Indiferente e lindo.
Você sabe que eles vão tentar negociar narrativa. Ela disse, Oi, Zai. Vão dizer que foi conflito de personalidade. Deixe que digam. Ela olhou para mim com algo que parecia respeito, mas não era caloroso demais. Melhor assim. Você se portou muito bem. Eu quis responder com ironia, dizer que mulheres como eu sempre recebem elogio por não desmoronar de modo inconveniente. Mas Margaret não merecia essa defesa. Ela tinha segurado a sala quando importava. Então apenas disse, obrigada. No elevador, Daniel perguntou se eu queria ir embora pelos fundos. Pensei nos jornalistas na entrada, nas câmeras, nas perguntas que talvez viessem. Pensei em Victor sendo escoltado por outro corredor para evitar exposição. Pensei em Elise esperando advogado. Em minha família reduzida a arquivos, contratos e mensagens. Eu estava cansada demais para espetáculo. Ei, ao mesmo tempo, cansada demais para me esconder. Não, eu disse. Vou sair pela frente. Daniel não discutiu. Descemos em silêncio. No saguão, algumas pessoas viraram o rosto quando me viram. Funcionários, assistentes, gerentes. Alguns sabiam. Outros apenas sentiam que uma história maior tinha se movido acima deles. Uma jovem analista da minha equipe, Sofia, estava perto das catracas com olhos assustados. Ela abriu a boca, fechou. Depois disse baixinho, você está bem. A pergunta quase me derrubou mais do que qualquer ataque, porque veio sem interesse, sem estratégia, sem dívida, apenas preocupação. Eu parei diante dela. Ainda não. Respondi. Mas vou ficar. Ela assentiu como se aquilo bastasse. Talvez bastasse mesmo. Do lado de fora, havia 3 repórteres e um fotógrafo. Daniel se posicionou meio passo atrás, deixando claro que eu não estava sozinha, mas também não falando por mim. Uma repórter perguntou se era verdade que a North Star havia suspendido o CEO por irregularidades. Outra perguntou sobre meu pacote de saída. Uma terceira perguntou se eu processaria minha própria irmã. As palavras bateram no meu rosto como vento quente. Eu não devia dar detalhes. Não precisava. O melhor golpe, naquele momento, era não alimentar a fome deles com minha dor. Estou cooperando com a investigação do conselho. Eu disse, e espero que a empresa proteja seus funcionários, seus contratos e a verdade. Foi tudo. Curto, sem lágrimas, sem espetáculo. Entrei no carro de Daniel, porque ele insistiu em me levar. E só quando a porta fechou permiti que minhas mãos tremessem. Ele não comentou, apenas colocou o carro em movimento. Pela janela, vi o prédio da North Star recuando atrás de nós. Todo vidro e reputação, como se ainda pudesse refletir luz sem mostrar rachaduras. No caminho, meu telefone explodiu em notificações. Mensagens de antigos colegas, chamadas de números desconhecidos, um alerta de notícia dizendo que a North Star Meridian anunciara revisão de governança e suspensão temporária do CEO. Uma mensagem de Elise apareceu no meio de tudo. Por favor, não faça isso comigo. Fiquei olhando para ela sem abrir. A frase era quase perfeita em sua injustiça. Não faça isso comigo. Como se eu fosse a origem. Como se consequência fosse violência quando finalmente batia na porta certa. Daniel parou em frente ao meu prédio. Ante de Husser. Disse, você não precisa decidir nada sobre Elise hoje. Eu já decidi uma coisa. Ele esperou. Eu não vou salvá-la das escolhas dela. Daniel assentiu. Não aprovou com entusiasmo. Não condenou. Apenas reconheceu o limite. Subi para meu apartamento carregando a pasta mais leve do que quando saí. Não porque a história tivesse terminado. Ainda haveria documentos, comunicados, negociações, impostos, advogados e, provavelmente, mentiras públicas, mas o centro tinha mudado. Eu não estava mais tentando impedir Victor de me empurrar. Ele já tinha empurrado e descobriu tarde demais que eu estava presa a um paraquedas que ele mesmo assinou. Naquela noite, sentei no chão da sala com a parede vazia diante de mim. Pela primeira vez. Abri uma caixa antiga de fotografias da minha mãe, escolhi uma em que ela estava rindo sem olhar para a câmera, farinha no rosto, mãos apoiadas na cintura.
viva de um jeito que Elise nunca conseguia usar como arma. Encostei a foto na parede. Ainda sem moldura. Não precisava pendurar tudo de uma vez. Algumas reparações começam apenas deixando a verdade em pé. As Basal. Chegou o e-mail oficial do Conselho. A ativação da seção 9.4 estava reconhecida. O pagamento seria processado conforme contrato. A consultoria de Elise estava sob revisão por conflito de interesse e possíveis cobranças indevidas. Victor havia sido suspenso de todas as funções. Com acesso revogado, li cada linha devagar. Não como quem celebra, mas como quem confirma que o chão ainda existe depois de um terremoto. No final do e-mail, havia uma observação seca. A empresa solicita a preservação de todos os documentos relacionados. Eu olhei para as caixas, para a pasta, para a caneta prateada na mesa. Durante anos, disseram que minha memória era ressentimento, que minha precisão era frieza, que meus limites eram abandono. Agora, as mesmas qualidades tinham nome diferente. Preservação. Governança. Prova. Fechei o laptop e apaguei a luz da cozinha. Do lado de fora, Austin continuava brilhando. Indiferente ao meu cansaço. Meu celular vibrou uma última vez. Elise de novo. Não abri. Pela primeira vez em minha vida adulta, deixei minha irmã do lado de fora de uma porta que eu não pretendia destrancar naquela noite. Na manhã seguinte, meu nome estava em manchetes que eu nunca pedi. North Star Meridian suspendia fundador. Investigação interna apontava possível retaliação contra a executiva financeira. Fontes próximas diziam que um pacote de saída de 110 milhões havia sido acionado por redução indevida de salário e autoridade. A internet fez o que sempre faz, transformou vidas reais em discussão de almoço. Alguns me chamaram de gênio. Outros, de gananciosa. Eu aprendi cedo que pessoas que não pagam o preço adoram avaliar o recibo. Não li muito. Daniel me disse para evitar comentários. E pela primeira vez obedeci sem discutir. Havia uma diferença entre transparência e autoferimento. Passei a manhã respondendo apenas ao necessário. Revisando comunicados. Autorizando cooperação com investigadores e encaminhando mensagens ameaçadoras para a Priya. O dinheiro ainda não estava na minha conta. Mas o reconhecimento formal já existia. Isso importava mais do que eu imaginava. Não porque eu precisava que a empresa me chamasse de certa. Porque, por anos, eles chamaram o abuso de cultura. Victor tentou reagir. Claro que tentou. Homens como ele não caem em silêncio. Eles tentam transformar o som da própria queda em discurso motivacional. 3 dias depois, por meio de advogados, alegou que o memorando salarial era preliminar, que eu tinha interpretado mal a intenção, que Elise fora contratada independentemente e que minha documentação era hostil. Hostil. A palavra quase me divertiu. Quando um executivo altera e-mails, é estratégia. Quando uma mulher guarda cópias, é hostilidade. O conselho não comprou, não por bondade pura. Eu sabia, mas porque os fatos tinham ficado caros demais para ignorar. A investigação encontrou mais contratos relacionados, despesas pessoais disfarçadas de desenvolvimento de mercado e uma sequência de mensagens mostrando que Victor tentou atrasar controles internos antes da rodada europeia. Em menos de 2 semanas, sua suspensão virou afastamento definitivo. Em 3, ele renunciou para proteger a missão da empresa. A frase saiu no comunicado oficial. Eu li e fechei a tela. Até no fim. Ele tentou vestir autopreservação de sacrifício. Elise me ligou todos os dias na primeira semana. Depois mandou e-mails longos. Depois mensagens curtas. Depois fotos antigas. Uma dela e eu com vestidos de algodão na frente da casa de Tulsa. Uma da nossa mãe no hospital, segurando uma xícara azul. Uma do nosso pai, com a legenda: ele não gostaria disso. Não respondi. Não porque as fotos não dossem. Doíam. Mas eu finalmente entendi que memória não é intimação. Lembrar que alguém existiu não obriga você a continuar disponível para quem usa essa lembrança como arma. A consultoria de Elise foi encerrada. Parte dos valores teve de ser devolvida por acordo. E ela ficou proibida de contratar com a North Star
ou suas subsidiárias. Não sei como pagou. Não perguntei. A velha Marina teria ligado, calculado parcelas, oferecido ajuda com a voz dura para fingir que aquilo não era resgate. A nova Marina ficou sentada no desconforto e deixou a consequência chegar ao endereço certo. Isso parece simples contado assim. Não foi. Havia noites em que minha mão chegava ao telefone antes da minha dignidade alcançá-la. Numa dessas noites, recebi um e-mail de Elise com o assunto mamãe. Fiquei olhando para aquela palavra por quase 10 minutos. Abri. O texto era curto, diferente dos anteriores. Eu sei que fiz coisas erradas, mas você também me abandonou naquela casa. Você não sabe como foi ficar. Li 2 vezes. Na terceira, Kurai. Não pelo pedido de desculpas que não veio, pela parte verdadeira que ela misturou com a mentira. Eu não sabia completamente como foi ficar. Ela também nunca quis saber como foi partir. Essa era a armadilha emocional mais difícil. Pessoas podem ter sofrido de verdade e ainda assim terem feito escolhas cruéis. Uma dor não cancela a outra. Elise viveu anos presa à doença do nosso pai. À cidade pequena. Ao papel de filha presente. Eu vivi anos sendo banco, bode expiatório e fantasma conveniente. As 2 histórias podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. O que não podia mais acontecer era ela usar a verdade da dor dela para comprar silêncio sobre a crueldade dela. Respondi apenas uma vez. Daniel não gostou muito, mas entendeu quando leu. Escrevi. Eu reconheço que ficar em Tulsa custou a você. Também reconheço que paguei mais do que dinheiro por tentar compensar isso. O que você fez com Victor foi uma escolha adulta. Não vou discutir nossa infância como defesa para fraude, retaliação ou manipulação. Não me procure fora de assuntos legais. Desejo que você procure ajuda que não dependa de me ferir. Enviei e fiquei tremendo por 15 minutos. Ela respondeu com uma única linha. Você sempre fala como se não precisasse de ninguém. Eu não respondi, porque a verdade era que eu precisava. Precisava de pessoas. Só não precisava de dívidas disfarçadas de amor. Essa diferença levou quase 40 anos para eu aprender. Daniel virou amigo depois de tudo, embora nenhum de nós tenha feito grande anúncio sobre isso. Margaret me enviou uma carta curta, escrita à mão, dizendo que minha precisão havia salvado mais do que meu contrato. Sofia, a analista, pediu demissão 3 meses depois e foi para uma empresa onde não precisava rir das piadas do fundador. O pagamento veio em parcelas estruturadas, como previsto, depois de retenções, auditorias e toda a cerimônia tediosa que acompanha dinheiro grande. 110 milhões não entrou como cena de filme. Não houve música. Houve documentos fiscais, ligações com consultores, contas separadas, doações planejadas, assessoria de segurança e uma estranha sensação de irrealidade ao ver números que poderiam sustentar gerações. Eu não me tornei outra pessoa. Só me tornei menos capturável. Dinheiro não cura a ferida antiga, mas pode comprar distância suficiente para que ninguém cutuque a cicatriz enquanto você aprende a respirar. Usei parte para criar um fundo de apoio a funcionários que denunciassem retaliação em empresas de saúde e logística. Não dei meu nome ao fundo. Já havia gente demais usando nomes como marca. Paguei a universidade de 3 sobrinhos de uma antiga colega que morreu de câncer. Comprei um apartamento menor do que todos esperavam e uma casa simples perto do lago, com uma cozinha grande. Coloquei a foto da minha mãe na parede, depois outra, depois uma dela comigo. Em um aniversário em que o bolo afundou no meio e nós rimos, mesmo assim, meses depois, voltei a North Star apenas uma vez. Não como executiva, não como credora, não como mulher tentando provar que pertencia àquele vidro. Fui para uma reunião final com o novo conselho sobre encerramento de pendências e transferência de conhecimento. O prédio parecia igual e diferente. As mesmas catracas, o mesmo cheiro de café caro, a mesma luz fria no saguão. Mas eu não senti o antigo aperto no peito. Lugares não têm poder permanente. Às vezes, eles só guardam ecos até a gente parar de responder. Sofia me encontrou perto dos elevadores. Agora era consultora de controles internos em outra companhia
e tinha ido buscar documentos de um projeto antigo. Ela sorriu, nervosa e sincera. Ainda acho inacreditável que você tenha enfrentado tudo daquele jeito, disse. Eu quase corrigi. Quase disse que não enfrentei tão bem. Que tremi. Chorei no estacionamento. Perdi noites de sono. Quase respondi a mensagens que não devia. Mas entendi que ela não precisava de um monumento. Precisava de uma verdade utilizável. Eu não enfrentei sem medo. Respondi. Eu só parei de deixar o medo assinar por mim. Ela ficou quieta, absorvendo. Depois assentiu, como se tivesse guardado a frase em algum lugar prático. Fiquei feliz por isso. Não porque eu quisesse virar exemplo, mas porque talvez uma mulher mais jovem, em alguma sala com parede de vidro, reconhecesse cedo a diferença entre oportunidade e captura. Talvez ela guardasse e-mails antes de precisar deles. Talvez ela soubesse que ser chamada de difícil, às vezes, significa apenas que você virou obstáculo para alguém acostumado a não encontrar nenhum. Na reunião final, a cadeira de Victor estava ocupada por uma CEO interina chamada Lena Ortiz, que começou pedindo uma lista dos controles que eu achava mais urgentes. Não um elogio. Não uma defesa. Uma pergunta útil. Quase sorri. Às vezes, respeito se parece menos com aplauso e mais com alguém levando sua competência a sério sem precisar diminuir lá antes. Entreguei a lista. Falamos por 2 horas. Quando terminou, Lena me acompanhou até a porta e disse: "O que aconteceu com você não deveria ter sido necessário para consertarmos isto." "Não," eu disse, "mas agora vocês sabem onde estavam as rachaduras." Ela assentiu. Não prometeu cura completa. Gostei disso. Promessas grandes demais me cansavam. Empresas, famílias e pessoas se revelam menos pelo que declaram em crise e mais pelo que mudam quando ninguém está mais olhando. Eu não precisava ficar para fiscalizar a alma da North Star. Meu trabalho ali tinha terminado no momento em que parei de negociar minha dignidade por acesso à sala. O resto pertencia a quem escolheu continuar. Entre deux serres. Parei diante da antiga sala de conselho. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a mesa parecia menor sem Victor na ponta. Entrei por um instante, sozinha. Toquei o encosto da cadeira onde eu tinha sentado quando pedi o cumprimento da cláusula. Pensei no primeiro dia, no crachá barato, na frase atrás dele. Nunca mais dependa de quem pode expulsar você da sala. Eu sorri. Não de vitória, mas de reconhecimento. A jovem Marina não sabia como chegaria ali, mas já sabia o bastante para deixar um aviso. Tirei o crachá antigo da bolsa. Eu o havia trazido sem planejar direito. A foto da Marina jovem parecia me observar com uma coragem desorganizada, ainda faminta por aprovação. Virei o plástico e li a frase escrita à caneta. Por um impulso calmo, acrescentei outra abaixo. Algumas salas não merecem sua permanência. Depois guardei o crachá de volta. Não deixei nada na mesa. Não precisava marcar território. A liberdade não exige que a prisão reconheça sua saída. No saguão, passei pelas catracas pela última vez. O segurança novo pediu identificação, sem me reconhecer. E achei isso maravilhoso. Ser anônima em um lugar que um dia consumiu minha vida parecia uma bênção pequena. Lá fora, Austin estava quente, barulhenta e indiferente. Entrei no carro sem olhar para trás de imediato. Só quando o motorista perguntou o destino. Olhei para o prédio, vidro azul, linhas retas, céu refletido. Ele não parecia derrotado, também não parecia invencível. Parecia apenas um prédio. Naquela noite, dirigi até a casa nova perto do lago. Ainda havia caixas no corredor, livros empilhados no chão, quadros encostados nas paredes. A cozinha, porém, já estava pronta. Coloquei farinha na bancada e tentei fazer o bolo que minha mãe fazia. Aquele que sempre afundava no meio, porque ela abria o forno cedo demais. O meu também afundou. Ri sozinha, com farinha no pulso, e chorei logo depois. Não era tristeza pura. Era uma mistura estranha de saudade, alívio e permissão. Daniel apareceu mais tarde com vinho sem álcool, porque eu tinha uma ligação cedo com os consultores fiscais
e ele achou prudente. Margaret mandou flores sem cartão além do nome dela. Sofia enviou uma mensagem dizendo que pediu aumento no novo emprego e conseguiu. Pequenas coisas, coisas reais. Nenhuma delas exigia que eu provasse amor sofrendo. Nenhuma delas dizia que dinheiro me tornava fria. Nenhuma delas precisava que eu fosse útil até desaparecer. Talvez família começasse assim. Pensei. Não com sangue exigindo acesso, mas com pessoas respeitando portas. Elise não desapareceu da minha mente. Seria mentira dizer isso. Às vezes, no supermercado, eu via uma mulher de blazer creme e meu corpo endurecia. Às vezes, ao ouvir uma música antiga de Tulsa, sentia vontade de mandar uma foto. Não mandei. Limite não apaga afeto de uma vez. Limite apenas impede que afeto seja usado como algema enquanto vai perdendo veneno. Talvez um dia ela faça um pedido de desculpa sem cobrança no fim. Talvez não. A cura não pode depender da maturidade de quem nos feriu. Victor tentou publicar um livro sobre liderança resiliente 1 ano depois. O mercado foi menos generoso do que ele esperava. Trechos vazaram. E jornalistas lembraram sua renúncia. Os contratos relacionados. A tentativa de retaliação. Ele nunca foi preso. Nunca teve a cena humilhante que algumas pessoas queriam. A vida real raramente oferece punições cinematográficas. Mas perdeu o cargo. Perdeu credibilidade. Perdeu acesso fácil a salas onde antes entrava sorrindo, para um homem que confundia a atenção com oxigênio. Isso talvez tenha sido suficiente. Quanto a mim, aprendi que vencer nem sempre parece como imaginamos quando estamos feridos. Eu achava que o momento mais satisfatório seria ver Victor escoltado para fora. Foi satisfatório. Sim, não vou fingir nobreza excessiva. Mas o momento que realmente ficou comigo foi outro minha mão não atendendo a ligação de Elise naquela noite. Meu dedo longe da tela. Meu corpo tremendo. Ainda assim, escolhendo não voltar ao papel de salvadora. Às vezes a revanche mais silenciosa é deixar alguém enfrentar exatamente a vida que construiu. Também aprendi que contratos são importantes. Mas não são a base de tudo. O contrato me protegeu porque eu tinha aprendido. Muito antes. Que amor sem respeito vira dívida e trabalho sem limite vira captura. A cláusula 9.4 foi apenas um mecanismo. A verdadeira virada aconteceu quando parei de negociar com pessoas que só aceitavam minha presença se pudessem controlar meu tamanho. O paraquedas dourado não me deu dignidade. Ele apenas abriu quando eu finalmente parei de negar que estava sendo empurrada. Muita gente me perguntou se eu perdoei Elise. Eu sempre respondo que perdão não é coletiva de imprensa. Não é uma obrigação que aparece quando o agressor fica desconfortável com a própria consequência. Talvez perdão seja algo privado, sem acesso restaurado, sem chave devolvida, sem feriado forçado. Talvez seja apenas eu conseguir olhar para uma foto antiga e sentir tristeza sem vontade de me punir. Por enquanto, isso basta. Sobre Victor. Não gasto a palavra perdão. Gasto a palavra distância. Existem pessoas que entram em nossas vidas como teste de resistência, mas isso não significa que devemos agradecer pela crueldade. A dor pode ensinar, mas não vira professora santa só porque sobrevivemos a ela. Ele tentou me reduzir a uma linha de custo, tentou transformar minha irmã em arma, tentou chamar retaliação de cultura e chantagem de elegância. No fim, tudo o que precisei fazer foi deixar a assinatura dele falar mais alto que a voz dele. Hoje, a caneta prateada de Daniel fica em uma pequena caixa na minha mesa. Ao lado dela, o crachá antigo da North Star e a foto da minha mãe rindo com farinha no rosto. 3 objetos estranhos juntos. Oisai. Um contrato. Uma porta. Uma origem. Quando olho para eles, lembro que a minha vida não foi salva por um golpe brilhante, em uma manhã perfeita. Foi salva por cada vez que eu duvidei de mim. Mesmo assim, guardei a verdade. Silêncio não significa rendição. Às vezes, silêncio é o lugar onde você organiza o que ninguém quis ouvir. Família não é quem conhece suas feridas e aprende onde pressionar. Família é quem vê sua cicatriz e não pede acesso a ela.
Lealdade não é aceitar ser reduzida para que outra pessoa continue confortável. Lealdade, quando é real, não precisa ameaçar você para permanecer. Eu tinha medo de ficar sozinha se parasse de pagar para pertencer. Fiquei sozinha por um tempo. Depois descobri que solidão limpa é menos cruel que companhia comprada com culpa. Descobri que limites não são paredes frias, são portas com fechadura do lado de dentro. Descobri que cura, às vezes, não é suave. Às vezes ela tem voz baixa, mãos tremendo e uma frase enviada por advogado. Victor ordenou um corte salarial, achando que estava puxando minha coleira. Elise entregou minha história, achando que ainda tinha a chave. Mas eles esqueceram que algumas mulheres passam anos sendo chamadas de frias apenas porque aprenderam a ler o rodapé antes de assinar. Ele cortou meu salário, ativou meu paraquedas. E, pela primeira vez, eu não caí.